Algumas reflexões do padre exorcista Gabriele Amorfi em seu livro O Exorcista Explica o Mal e Suas Armadilhas. É um dos livros assim mais completos dele e eu recomendo que todos comprem os livros do padre Gabriele, deem de presente, tenham na estante de casa, leiam, porque Padre Gabriele, ele tem as respostas desse mundo moderno na visão de um exorcista. E eu sempre gosto de recomendar ele porque, como um padre exorcista, ele não tá tão confuso com o mundo moderno como a gente. Hoje em dia o mundo relativiza tudo, ele questiona o que é certo e errado, ele confunde, ele dá a entender que tudo leva a Deus, que tá tudo bem, que isso, que aquilo, que não existe certo e errado. E quando você lê Padre Gabriele Amorfi, parece que a luz veio ao mundo, porque ele realmente tira as suas dúvidas, ele mostra que não é bem assim para não cair nesses discursos. Ele é perguntado se existe um sexo e faixa etária que é mais suscetível a precisar de exorcismos dos exorcistas ou de acabar se envolvendo com vertentes ocultistas, espiritismo, esse tipo de situação, cartomantes, e por isso acabar abrindo uma porta para o mal em sua vida. Ele comenta que todos nós estamos suscetíveis, mas se tem uma faixa etária que é a mais suscetível de todas, são os mais jovens. Porque os mais jovens, eles estão numa época que eles acreditam em experimentação. Que mal tem, né? A frase, o mantra do diabo é: afinal, que mal tem? E essa questão de ultrapassar os limites da prudência, de experimentar coisas diferentes, é muito mais frequente na faixa etária mais jovem e acaba sendo uma porta de entrada para vertentes, crenças que nos afastam da fé verdadeira na Igreja Católica. E também o diabo, o que ele mais procura são as mulheres. Padre Gabriel explica: as mulheres são o veio preferido da atuação do diabo, uma vez que, conquistada a mulher, muitas vezes a família inteira lhe cai nas mãos. Não foi o que a serpente antiga fez com Eva? Olha que reflexão importante. Apesar disso, Padre Gabriele sempre explica que todos nós somos tentados a nos afastar da fé católica e cair nas tentações do demônio, e que nem tudo é o satanismo, né? O satanismo é a vertente mais óbvia que ele segue, mas a gente tem a questão de simplesmente se afastar dos sacramentos da igreja, de não rezar, de não rezar o terço, de não confessar os pecados. E aí a gente entra em várias vertentes que são sim ocultistas e são satanistas, implicitamente satanistas, só que se disfarçam de algo bom. Como, por exemplo, ir numa vidente, numa cartomante, procurar um curandeiro para a cura de uma doença. Ele explica que no próprio Catecismo da Igreja Católica, mesmo que você procure o ocultismo por uma boa intenção, como a cura de uma doença, é pecado mortal. E também o espiritismo. Padre Gabriele sempre tem um capítulo só sobre o espiritismo. A boa notícia é que quem escolhe se livrar disso e procura a Igreja Católica com muita oração, muito empenho, muita fé, muita confissão, muito sacramento, muita Santa Missa, essas pessoas retomam o caminho de Jesus Cristo. Padre Gabriel explica: nessas pessoas assim curadas, desenvolve-se um sentido de gratidão para com Jesus, Nossa Senhora e os santos. A fé torna-se mais forte do que antes. Não raro, tais pessoas empenham-se em ajudar os que vivem ainda imersos nas consequências nefastas das investidas demoníacas. Tornam-se assim apóstolos no verdadeiro sentido da palavra, desdobrando-se para dar testemunho do que viram em grupos de oração, na vida paroquial ou em quaisquer outros locais da vida católica de que eventualmente tenham feito parte.
Então, Padre Gabriel, ele explica em todos os seus livros, como Padre Exorcista, que nessa batalha espiritual, a Igreja Católica tem o melhor armamento para uma guerra, com os sacramentos, com a intercessão dos santos, a Santíssima Trindade, com a devoção à Nossa Senhora, com o anjo da guarda, com a confissão dos pecados, a Santa Missa. Então, nós temos o maior armamento. Se você realmente vai acreditar na maldade do ser humano e na maldade infernal, ser católico é que nem você estar realmente pronto para a guerra. Todo mundo anuncia que vai ter uma guerra e você está no meio do serviço militar. É uma analogia, mas funciona muito bem. Quanto mais você lê Padre Gabriele Amorfi, mais você percebe que a fé católica é a fé, é a religião e é a fé, é a crença mais completa que existe. A Santíssima Trindade fez tudo. Ela deixou tudo para nós termos a capacidade de sobreviver neste vale de lágrimas, neste mundo, com um pé aqui e outro na pátria final, como diria Santa Faustina. Inclusive, Padre Gabriele fala muito da importância da oração pelas pessoas, pelos outros. E ele comenta o seguinte: seguramente uma comunidade cristã e familiar pode pavimentar o caminho para a cura, impetrando de Deus a graça da conversão de uma determinada pessoa. A libertação, porém, jamais ocorre contra a vontade da pessoa possessa, sem a contribuição efetiva desta, sustentada pelos sacramentos e pela oração. Então, Padre Gabriele sempre fala que o armamento da Igreja Católica é perfeito. Só que ele sempre nos lembra que tudo gira em torno do nosso livre-arbítrio. Esse é o grande mistério, o grande poder, a grande explicação, o grande tudo na nossa existência. Se o livre-arbítrio e como nós usamos, bem ou mal, é o que explica muitas coisas. Padre Gabriele continua: como pode uma pessoa sem fé invocar o Altíssimo pedindo que a liberte dos influxos do diabo? Deus não obriga ninguém a aceitar os seus dons. Para se libertar, importa viver na graça de Deus. Não lhe opor obstáculos, perdoar quem nos fez mal, extirpar os vícios, romper todo vínculo humano que favoreça uma aproximação com o maligno. Isso tudo pressupõe um grande esforço. Estou certo disso, mas é absolutamente necessário. Os exorcismos, assim como as orações de libertação, não exercem nenhum efeito sobre uma pessoa que não vive na graça de Deus. Estou convencido de que é muito mais eficaz uma boa confissão, que é um poderosíssimo sacramento, do que um exorcismo que, conforme veremos, é apenas um sacramental. O que o Padre Gabriele quer dizer com isso é: católico, fica na fé católica, se aproxima, todo o armamento está aqui, mas escolha Jesus, escolha Deus. Tem mais a ver com o teu livre-arbítrio e como você vive a sua vida, para se proteger, para prevenir situações e para tratar problemas que apareçam. Além do poder da oração da pessoa e as pessoas rezarem uns pelos outros, né? A oração não ser só para nós, para o nosso indivíduo, mas para várias pessoas. Padre Gabriele explica: é recomendável receber bênçãos, ora dirigidas à pessoa, ora aos locais onde habita. Ele até comenta de abençoar o carro. Outra norma é fazer bom uso dos sacramentais. Por exemplo, fazer o sinal da cruz com água benta antes de se deitar ou ao se levantar, além de trazer consigo ou afixar na parede quadros de imagens sagradas. Tudo isso faz parte das boas normas, o que geralmente designamos pelo nome de santinhos. Imagens que representam Jesus, Maria ou os santos exercem o papel de incitar a imitação das virtudes que praticaram, levando-nos a pedir nas orações que protejam a cada um de nós.
Dá bom resultado também mandar celebrar algumas missas nas casas e, sobretudo, receber exorcismos e orações de libertação no local. Nos casos mais graves, é preciso buscar um exorcista. Considero, por outro lado, que, em razão da particular eficácia que deriva do sacramento do matrimônio, o respectivo cônjuge pode efetuar diversas vezes oração de libertação sobre o outro e sobre os filhos. Não deve faltar nunca, por mais difícil que seja, o desejo de perdoar a quem agiu de forma iníqua contra nós. Basicamente, Padre Gabriele pede, com problemas ou sem problemas, seja um católico, pratique os mandamentos, use dos sacramentos, vá na missa, se confesse, reze. Isso resolve problemas, previne problemas e é o melhor jeito de caminhar nessa vida. Padre Gabriele também explica. Antes de concluir, quero transmitir 2 breves conselhos aos jovens casais. O primeiro, acostumem-se desde o início a rezar juntos. O segundo, ensinem esse bom hábito aos filhos desde cedo. Estes, quando crescerem, não se lamentarão e tampouco os pais. Todos nós temos um desejo por Deus e a Igreja Católica é o lugar mais seguro e honesto em sua fé para expressar essa necessidade de Deus. E ele explica para tomar cuidado, porque o diabo sabe desse desejo e manipula que coisas que parecem boas não são, mas vão te enganar. Padre Gabriele escreve: em última análise, o desejo que demonstramos em relação a Deus é a expressão da necessidade de entrar em relação com aquele que, consolando-nos e protegendo-nos, revela o sentido de nosso existir. Qual é o sentido de nosso existir? Viver com Deus e para Deus, mistério que será revelado em sua plenitude somente no juízo final. Então nós temos esse desejo, essa fome por Deus. E a Igreja Católica é um ambiente seguro para você expressar essa vontade. Cuidado, muitas vertentes, muitas crenças parecem ser algo bom, mas o fruto não é. Incluindo, ele sempre fala do espiritismo, de fazer trabalhos, feitiços. Tudo isso parece estar te levando para um lugar espiritual, mas só te afasta de Deus. Só que de uma forma tão sutil que você deixa de ser católico proclamando que ainda é católico. Então, é católico? Fica com a Igreja Católica, com a Bíblia, com o Catecismo da Igreja Católica, que tem todas as respostas. Fica com os doutores da Igreja, fica com a Santa Missa, com o Santo Terço, com a confissão, que vai dar tudo certo. Não inventa moda. Padre Gabriele também lembra dos, entre aspas, prolongamentos dos sacramentos. Que são os sacramentais. Além do exorcismo, temos a bênção, a oração, a água, o sal, o óleo bento, o sinal da cruz, as imagens sagradas, os objetos bentos e muitos outros. Se existe armamento para uma guerra, está na Igreja Católica. Padre Gabriele, em outros momentos do livro, não só desse, falam muito principalmente de ter o crucifixo, né? Ter a imagem de Jesus crucificado e uma imagem da Virgem Maria. Só que nunca, obviamente, usar como um amuleto. Católico não usa amuleto, ele usa sinais externos e públicos de sua fé. Ele usa lembretes de sua fé. Esses sacramentais e essas imagens e o escapulário, o terço, eles não são amuletos, eles são sinais visíveis da nossa fé, porque a nossa fé é a nossa libertação. Padre Gabriele escreve o seguinte: também é de grande importância, sobretudo antes de eu dar início ao ministério do exorcismo, invocar os santos e entre eles o patrono dos exorcistas, São Bento, fundador do monaquismo ocidental.
Bento era um monge leigo, não sacerdote, portanto, e graças à sua extraordinária fé, tinha grande capacidade de libertar os possessos. Ele também dá o exemplo de Santa Catarina de Sena, que quando não se conseguiam libertar um endemoniado, costumava-se enviá-lo à santa, que em virtude de sua fé comprovadíssima, frequentemente obtinha o que os outros exorcistas não conseguiam. A fé nos salva. Então, não usamos amuletos, nós temos a fé e sinais visíveis, símbolos da nossa fé, para mostrar para o inimigo que nós somos católicos, que nós seguimos Jesus Cristo e que aquele ambiente abençoado com as imagens, a cruz de Jesus, aquele ambiente já tem dono. Quando nós usamos medalhas, quando nós andamos com o terço, quando nós decoramos a nossa casa, o nosso carro, o nosso ambiente de trabalho com objetos da devoção católica, nós estamos mandando uma mensagem para o inferno que aquelas pessoas ali, que aquela família, aquela pessoa, aquele ambiente tem dono e o único dono é Deus. É importante a gente usar a nossa liberdade para isso, deixar claro no nosso livre-arbítrio de que lado nós estamos. E o simbolismo, ele tem essa importância, não só de nos lembrar, de mostrar para os outros, mas também para mostrar para o diabo que nós temos dono, que é nosso Deus, que é nosso Pai. A gente tem que deixar claro e sempre renunciar a Satanás, orar, nos mantermos na fé católica, e a gente tem que, sempre que possível, deixar muito claro o nosso posicionamento, quem nós somos e quem nós seguimos. É importante usar a nossa liberdade para deixar claro as nossas escolhas. Se a gente não deixa claro, daqui a pouco a gente acredita que está em cima do muro, e é ali que a tentação ataca. O Padre Gabriele sempre comenta que um grande problema que ele tem que fazer muitos exorcismos, é de pessoas que, primeiro, foram procurar outras vertentes. Muitas vezes de boa fé, a pessoa foi com uma boa intenção, ou ela foi curiosa, ou ela achou assim, afinal, que mal tem? Tudo leva a Deus, não é? E aí a pessoa vai para outra vertente religiosa, ela vai num terreiro, num centro espírita, fazer necromancia que tá na Bíblia, que é pecado mortal, que Deus proibiu de fazer, não é nem que ele pediu, ele proibiu de fazer. E aí as pessoas com palavras doces, mensagens que parecem ser iluminadas. Sim, gente, é assim que o diabo age. Ele nem sempre aparece só com chifre e mostrando o inferno com um tridente dentro dos satanistas. Ele usa do esoterismo e do ocultismo para se disfarçar de algo bom. E também, além do Padre Gabriele alertar das pessoas frequentarem esses lugares, tem uma situação ainda que piora muito mais o trabalho do Padre Gabriele como exorcista, que é quando uma pessoa fez um malefício ou acredita ter sofrido um malefício e ela vai atrás de um feiticeiro e não de um padre, e esse feiticeiro vai fazer o rito na direção contrária, vai tentar combater uma feitiçaria com outra feitiçaria. E todas as vezes isso piora ainda mais. Seja porque a pessoa, né, no caso que não está bem, ela pediu para fazer um trabalho para alguém, ou ela foi numa sessão espírita, ou ela foi numa cartomante, enfim, ela abriu as portas para o diabo quando ela tenta resolver o problema que foi criado. De novo, com um feiticeiro, fora da Igreja Católica, é como se ela desse uma segunda permissão do livre-arbítrio para o diabo usá-la. E as pessoas, apesar de existir, em teoria, uma pessoa, principalmente que está longe da graça de Deus, que não está perto dos sacramentos, da Santa Missa, do terço, a pessoa estar um tanto suscetível a malefícios, Padre Gabriele é categórico. As pessoas que mais sofrem com malefícios, bruxaria, feitiços,
vexação, obsessão e até a possessão diabólica, não são as pessoas que alguém mal fez isso para mim, são as pessoas que buscaram isso, pessoas que mandaram fazer um trabalho, que pediram um feitiço, que foram ler a mão, que foram numa sessão espírita. Então, o Padre Gabriel é categórico: cuida de ti. Cuida de como você está usando a sua liberdade, porque geralmente as pessoas são vítimas da própria liberdade e não do que os outros fazem para você. E essas são só algumas reflexões do livro O Exorcista Explica o Mal e Suas Armadilhas. Recomendo que todo católico compre os livros do Padre Gabriele, devore esses livros, dê de presente, porque as respostas estão ali. Ele usa a Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica, os mandamentos, os sacramentos, e ele dá uma aula pra gente. Deus seja louvado.